Olá, pessoas! Então, nós vamos continuar os nossos tópicos em sistema nervoso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o líquor, ou também o líquido cérebro-espinal, né? Então, líquor ou o líquido cérebro-espinal, como é chamado em alguns livros, né? Bom, então esse líquido cérebro-espinal, ele é um ultrafiltrado do plasma, né? Então, a origem do líquor é por conta de uma combinação, né, entre capilar sanguíneo, células, né, ependimárias e a pia mater. A essa estrutura, a esse conjunto, nós chamamos de plexo corioide ou plexo coroide, tá? Então, ele é produzido a partir do sangue, é um líquido claro, né? Uma grande quantidade de água, né? Tem outros constituintes que nós vamos ver, mas a função primordial desse líquor é a proteção do nosso sistema nervoso central, incluindo então o encéfalo e a medula espinal. Então, tanto o encéfalo quanto a medula espinal ficam mergulhadas nesse líquor. É como se nós tivéssemos, né, uma comparação bem simples, é como se fosse um feto, né, no líquido amniótico, ali boiando, ali imerso nesse líquido. É o que acontece mais ou menos com o nosso encéfalo, com a nossa medula. A quantidade de líquido, né, cérebro-espinal que existe, né, promove então esse fator aí de proteção contra impactos, né? Bom, falando sobre esse líquor mais especificamente, né, ele é produzido, ele circula nesse espaço subaracnoide, tanto do encéfalo quanto da medula espinal. Nós vamos ver como que acontece esse transporte, nessa circulação do líquor. Nessa imagem nós podemos observar os constituintes, então capilar sanguíneo, as células ependimárias, a pia mater. Então, a todo esse conjunto aqui nós chamamos então de plexo coroide ou corioide, né, como está em alguns livros, tá? Basicamente, confere proteção mecânica para o nosso sistema nervoso central, né? Então, como se fosse amortecer os impactos provenientes de quedas, né, de contusões, de traumas, né? Uma outra informação é que, como esse nosso encéfalo e a medula ficam imersos no líquido, ele sofre a força do empuxo, a força de flutuação, de flutuabilidade. Com isso, o nosso sistema nervoso central ele fica mais leve, né? Por isso que quando a pessoa está em um estado de desidratação, uma das um dos sintomas que ela apresenta é a sensação de que a cabeça está pesada, né? Porque esse fator, né, de flutuabilidade para o nosso sistema nervoso central acaba se perdendo, né? Então, isso leva a essa característica. Tá? São funções extremamente relevantes, extremamente importantes para o nosso, né, para o funcionamento adequado do nosso sistema nervoso central. Então, como eu disse para vocês, ele é um líquido incolor, é um ultrafiltrado do plasma, então ele é proveniente do sangue, né? Possui algumas proteínas, um pouco de glicose, alguns íons, eletrólitos, né? Existe uma formação pelo plexo coroide de aproximadamente 500 ml a cada 8 horas, então ele é renovado ciclicamente, né? Então ele é produzido nesses
nessas cavidades encefálicas que nós chamamos de ventrículos. Então, aqui nós temos os ventrículos, né? Os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o que nós já vimos aqui em formato triangular, o nosso quarto ventrículo. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro ventrículo e aqui o quarto ventrículo. Então, né, à medida que esse líquor vai sendo produzido, né, grande parte dele é produzido nos ventrículos laterais, ele vai circulando, né, ele vai ganhando o espaço subaracnoide, né, e vai circulando então por todo o nosso sistema nervoso central. Ok? Bom, caso exista algum problema no mecanismo de reabsorção ou na circulação do líquor, ele não para a produção, ele continua sendo produzido, né? O que pode gerar consequências muito ruins, né, para o indivíduo, como, por exemplo, né, na infância, provocar uma hidrocefalia, né? Um excesso de líquor vai sendo produzido, né? Vai expandindo de forma muito grande, né? O que leva a comprometimento do tecido nervoso. Então, observando esta imagem aqui, um corte transversal, essas cavidades que vocês estão observando são os ventrículos encefálicos. Então, ele forma assim, ó. Então, ele tem essa conformação, né? Aqui não dá para ver por conta do nível do corte que foi realizado, mas é esse o nosso ventrículo lateral aqui. Então, esse é o nosso grande ventrículo lateral. Então, ele adentra ao nosso tecido nervoso, né? É o que nós estamos observando aqui, ó. Essa imagem que eu estou observando ali é essa daqui, tá? Então, aqui eu tenho o ventrículo lateral. Bom, eu tenho o ventrículo lateral direito, tenho o ventrículo lateral esquerdo, né? Esses ventrículos, eles se comunicam pelo forame interventricular. Eles se abrem, então, nessa região intermediária, ali onde fica o diencéfalo, né, se você observar essa estrutura aqui, a aderência intertalâmica, então eles se abrem aqui no terceiro ventrículo. Esse é o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, o líquor ele circula pelo aqueduto, né, cerebral, ou aqueduto mesencefálico, em alguns locais vocês vão encontrar, né, até chegar no quarto ventrículo. Quando chega no quarto ventrículo, né, existem aberturas, né, abertura lateral, abertura mediana do quarto ventrículo, que promove a saída para o espaço subaracnoide. Então, o que nós estamos observando aqui mais uma vez nessa imagem, né? Então, o líquido cérebro-espinal ele é secretado pelos plexos coroides ou corioides, e esses plexos eles ficam no interior dos ventrículos. Olha aqui, aqui vocês estão vendo ele em vermelho aqui, ó. Então aqui eu tenho o plexo corioide, aqui eu tenho o plexo corioide. Novamente, esses plexos, né, eles ficam no interior dos ventrículos. Então ele flui dos ventrículos laterais, passa para o terceiro ventrículo, do terceiro ventrículo ele vai para o quarto ventrículo, né? E aqui no quarto ventrículo ele atinge então o espaço subaracnoide, né? E ele vai circulando pelo espaço subaracnoide até chegar nas granulações aracnoideas presentes lá no nosso seio sagital superior, que nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? E esse líquor, então, acaba retornando para a circulação venosa, né, para que ele seja filtrado, seja eliminado o seu excesso. Tá? Então, começa nos ventrículos laterais, dos laterais passa para o terceiro ventrículo, do terceiro ele vai para o quarto ventrículo, e do quarto ventrículo, né, pelas aberturas laterais e mediana, ele vai então para o espaço subaracnoide, né? E aí
ele consegue então circular por todo o nosso sistema nervoso central. Então aqui nós temos a abertura mediana, né, e nós temos também as aberturas, né, laterais. Tá? Tranquilo, Licor? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a vascularização do sistema nervoso central. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aí que nós vamos discutindo, né, a respeito deste assunto. Até a próxima!